Você sabia que tem um tipo de fungo que zumbifica animais? Não? Você sabe qual é o maior ser vivo do planeta? Também não? Então fique comigo aqui no canal Dascalos, que após a vinheta você terá a resposta destas duas perguntas. Solta a vinheta, galera! É isso aí, pessoal! Estamos chegando! Reino Fungi, eu sou o Toinho da Bio, professor Dedé, que hoje vos apresentam, eu e o Toinho, o Reino Fungi. E aqui alguns exemplos para vocês. Olha só, esse lindo cogumelo e aqui também esse lindo bolor, que dá em pão, dá em frutos na nossa residência. Olha só então, eu vou responder para vocês as duas perguntas nesta videoaula que inicia-se agora. Olha só, fungo que zumbifica formigas. Nós temos uma das espécies que é Ophiocordyceps unilateralis. Este fungo, olha só o que ele faz. Ele penetra principalmente em formigas e aí alimenta-se das suas entranhas, altera o sistema neurológico do animal e esse animal fica como um zumbi. E agora esse animal é encaminhado para um local com boa umidade e temperatura, ideal para a propagação do fungo. Esse fungo agora cresce, desenvolve, formando essas estruturas que nós encontramos aqui no meio exterior do animal. Muitos saem da região da cabeça do animal, beleza? E agora há a dispersão, a liberação dos esporos para que esses esporos possam contaminar outros animais, beleza? Fungo que zumbifica formigas. Está aí a espécie. A outra pergunta que o professor Dedé fez para vocês foi: o maior ser vivo do planeta, você sabe qual é? Ah, você deve ter pensado numa sequoia, não foi? Professor, eu já li sequoia de 100 metros de altura. Não sei quantos homens gastam para abraçar o tronco dessa sequoia. Ah, eu pensei numa anaconda. Isso, uma cobra bem grande de 10, 12 metros de comprimento. São grandes, mas você pensou errado. O maior ser vivo do planeta é um fungo conhecido como o cogumelo do mel. Isso mesmo, cogumelo do mel, o maior ser vivo da Terra, mede 4 quilômetros de comprimento e tem mais de 1.900 anos. E aqui está o exemplo deste fungo que vive nas montanhas azuis do Oregon e pode medir até 4 quilômetros de diâmetro. Isso mesmo, olha só que mundo interessante é o mundo dos fungos. É o que nós vamos ver na videoaula de hoje. Vendo agora as características dos fungos. Mas antes nós temos aqui alguns exemplos. O bolor, está aqui bonitinho. Os líquens, o cogumelo, o champignon, as leveduras e outros mais, tá bom? Então aqui para vocês alguns exemplos de fungos. E estes particularmente nós encontramos está presente aí no nosso dia a dia. Muito bem. Vamos para as características gerais dos fungos. Durante o mês de julho, eu, professor Dedé, procurei escolher assuntos ligados aí às características dos seres vivos. Então nós falamos já um pouquinho de Monera, já falamos um pouquinho de protista, agora falando de fungos, caracterizando cada grupo. E as características gerais dos fungos são o seguinte: eles podem ser uni- ou pluricelulares. Então, fazendo uma revisão, nós vimos que no Monera nós só temos organismos unicelulares. Nos protistas, nós temos organismos uni- e pluricelulares. Aqui também é a mesma coisa. Nós temos fungos unicelulares e nós temos fungos pluricelulares. Sem tecidos verdadeiros, não formam tecidos, assim como as algas
também pluricelulares, não formavam tecidos. Suas células são chamadas de hifas. Traz comigo aqui, produção. Nós temos a hifa, é a unidade básica de todo e qualquer fungo. Essas hifas, elas podem apresentar septos ou não. As hifas chamadas que têm septos são chamadas de hifas septadas. E eu tenho hifas que não apresentam septos, são chamadas de cenocíticas. Então, de acordo com o grupo de fungo, estas hifas podem ser septadas ou cenocíticas. Então, hifa é a unidade básica do fungo. O conjunto destas hifas constitui o que nós chamamos de micélio. Então, volta aqui para o slide. Olha só, então a unidade básica são as hifas e o conjunto emaranhado de hifas nós chamamos de micélio. Os fungos apresentam nutrição heterotrófica, mas é uma nutrição heterotrófica um pouco diferente. Nós somos heterotróficos. Os protozoários são heterotróficos. Os fungos são heterotróficos por absorção. Nós somos heterotróficos por ingestão. Nós ingerimos a partícula, quebramos a molécula e depois a absorção. O fungo tem uma digestão chamada de extracorpórea. As enzimas digestivas do fungo são lançadas no substrato, fora do corpo. Após a digestão, vai ocorrer a chamada absorção, beleza? Então, a nutrição é heterotrófica? É, professor Dedé, é isso mesmo. Porém, a digestão é extracorpórea e a nutrição é por absorção. A nossa é a ingestão, a digestão e a absorção. Muito bem, continuando, a parede celular é constituída de quitina. Professor Dedé? Sim, filha. Fala para nós quem tem parede celular. Opa, obrigado. Monera apresentam parede celular, apresentam bactérias, cianobactérias, parede celular constituída de peptidoglicano, isso mesmo. Quando chegamos nos protistas, as algas apresentam parede celular de celulose, isso, por isso que as algas são ancestrais dos vegetais. Chegamos agora nos fungos, parede celular também, mas constituída de quitina, que é um polissacarídeo que contém nitrogênio. E também no reino vegetal, as plantas apresentam parede celular de celulose. Então, bactérias têm parede celular, algumas algas apresentam parede celular, fungo tem parede celular e vegetais apresentam parede celular. Muda um pouco aí a composição. Também nós podemos falar que o material de reserva é o glicogênio, reserva energética dos fungos, é também a reserva energética dos animais, glicogênio, um polissacarídeo. Então, quitina é um polissacarídeo, glicogênio é um polissacarídeo. Isso. E formam esporos, forma de dispersão dos fungos. Muito bem, professor Dedé. Podem ser de vida livre, formar colônias, parasitas, decompositores e viver também relações mutualísticas, como nós vimos já os líquens, que é uma relação algas e fungos, ambos saem beneficiados. Muito bem. E aqui nós temos um bom exemplo de micélio, que é o emaranhado, é o conjunto de hifas. Muitas vezes nós não conseguimos visualizar esse micélio. Aqui não, aqui nós temos um micélio bem desenvolvido. Muitas vezes o micélio no solo, ele relaciona-se com raízes, formando o que nós chamamos de micorriza, que é um outro tipo de relação mutualística. E a classificação dos fungos. A classificação dos fungos, dentro dos micologistas, que são os cientistas, os pesquisadores que estudam fungo, né? Pois micologia é a parte da biologia que estuda os fungos. Nós temos aí uma classificação mais atual, eu também gosto muito dela, que é a classificação em 4 filos, podemos dizer assim.
os quitridiomicetos, que são fungos mais gelatinosos, a maioria deles são fungos aquáticos, parasitando plantas aquáticas. Esses fungos apresentam esporos flagelados. Depois nós temos uma classificação em que os fungos não apresentam flagelos nos esporos, ou esporos aflagelados. Mas antes, olha só, nós temos aqui embaixo hifas, quitina, esporos, glicogênio, decomposição, absorção, nutrição, que nós acabamos de ver no slide anterior dentro das características gerais dos fungos. E agora, os fungos que não apresentam esporos com flagelos. Os zigomicetos, os ascomicetos e os basidiomicetos. O que vai diferenciar é o tipo de esporo presente em cada grupo aqui representado. Então, basicamente, nós temos os quitridiomicetos, os ficomicetos, os ascomicetos e os basidiomicetos. É a classificação que nós estamos utilizando para esta videoaula. Muito bem. Aqui um cladograma, né, uma árvore filogenética dos fungos. Então nós temos aí, ó, parede celular de quitina. Todos os fungos têm os quitridiomicetos, os zigomicetos, os basidiomicetos e os ascomicetos. Hifas, todos têm. Reprodução por esporos, todos têm. Opa! Agora, quando eu falo em perda do flagelo nos fungos, os quitridiomicetos apresentam esporos com flagelos. Estes três grupos não apresentam esporos com flagelos. E depois eu vou diferenciar com o corpo de frutificação, porque os zigomicetos, ou também chamados de ficomicetos, não formam esse corpo de frutificação, chamado de muitas vezes, nos basidiomicetos, de basidiocarpo. Isso aqui é um corpo de frutificação. Um corpo de frutificação, beleza? Que nós também encontramos nos ascomicetos. E aí nós vamos diferenciar também com relação ao tipo de esporos. E então eu tenho aí a árvore filogenética, a análise evolutiva dos fungos, que nós chamamos então de cladograma. O metabolismo dos fungos também merece destaque, pessoal, porque nós falamos aí na fermentação alcoólica. É uma importância muito grande dos fungos. Por quê? Por meio do processo da fermentação alcoólica, a glicose vai ser degradada parcialmente, processo que ocorre na ausência do oxigênio, então é um processo anaeróbico, em que há a produção do etanol, a liberação do dióxido de carbono e a energia, o ATP utilizado para o fungo em suas, para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para as suas atividades vitais. Esse CO2 ele vai ser muito importante na panificação, então o que faz o pão crescer é a liberação desse gás carbônico, e o etanol utilizado aí como combustível e também na fabricação de bebidas como vinhos, como cervejas. Então a fermentação alcoólica merece destaque dentro do reino fungi, esse processo metabólico. E também os fungos respiram aerobicamente, na presença do oxigênio, a glicose vai ser degradada totalmente, produzindo gás carbônico, água e aqui uma quantidade muito maior de energia. Nós sabemos que atualmente o saldo energético aqui da respiração aeróbica é 32 ATPs, enquanto na fermentação alcoólica são 2 ATPs. Então os fungos fazem tanto fermentação quanto respiração aeróbica. A reprodução dos fungos também merece destaque, pessoal. Então nós estamos dando aí uma pincelada, uma resumida, né, no reino fungi, para que vocês aí sintonizem a importância, né, deste reino. Os fungos podem ter uma reprodução assexuada, onde o esporângio produzem os esporos. Esses esporos, ao encontrarem condições favoráveis de desenvolvimento, crescem, originando aí micélios, que são aglomerados emaranhados de hifas. Então, estamos diante de uma reprodução assexuada, realizada pela dispersão dos esporos no meio.
Pessoal, falando ainda sobre a reprodução dos fungos, acompanhe comigo aqui nesse slide agora, em que nós vamos falar de dois grupos, podemos dividir assim, de fungos. Os fungos chamados de fungos leveduriformes e os fungos ditos filamentosos. Então veja, os fungos reproduzem de forma assexuada? Reproduzem, Antônio. Isso mesmo, como nós vimos no slide anterior. Mas também os fungos reproduzem-se de forma sexuada, onde ocorre a fusão das hifas, isso mesmo. Primeiro um processo chamado de plasmogamia, a união do citoplasma das hifas, e depois o processo chamado de cariogamia, que vem a ser a fusão dos núcleos das hifas, que podem ser hifas septadas e cenocíticas. Belê? Então acompanhe comigo aqui então os fungos. Os leveduriformes têm reprodução assexuada? Tem sim, senhor, que pode ser por bipartição, em que uma célula originam duas, beleza? Em que um fungo originam dois. Ou por gemulação ou brotamento, muito comum nas leveduras, o processo de brotamento. Os fungos, como os basidiomicetos, os ascomicetos, que apresentam esporos não flagelados, reproduzem-se de forma sexuada também. E os fungos filamentosos, como nós temos aí a reprodução também assexuada por fragmentação das hifas e a liberação dos esporos, beleza? Produzido lá nos esporângios. E também os fungos filamentosos podem formar os esporos, beleza? E nós temos daí a fusão das hifas, no caso da reprodução sexuada. Como eu disse anteriormente, primeiramente a plasmogamia e depois a cariogamia. Então, os fungos reproduzem tanto de forma assexuada, por fragmentação das hifas, bipartição e gemulação ou brotamento, e os fungos também reproduzem de forma sexuada. Há casos de fungos que têm metagênese ou alternância de gerações. Em um mesmo ciclo de reprodução, nós encontramos a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Beleza? Importância dos fungos. Para a gente fechar essa videoaula com chave de ouro, olha só. Os fungos são importantes na ecologia, como importantes agentes decompositores, no controle biológico de pragas, como parasitas, mutualismo, como micorriza, fungos e raízes de plantas, líquens, fungos e algas, e fungos que formam colônias. Colônia é uma relação ecológica, harmônica e intraespecífica. Na produção de bebidas, como vinhos e cervejas, na culinária, na panificação, por meio do processo da fermentação alcoólica, o champignon agaricus campestris, muito apreciado aí na nossa culinária, também fungos que entram na composição de queijos, o gorgonzola, o roquefort, o brie, o camembert, né? São fungos que estão presentes aí, entrando na composição de queijos. Olha a importância social. Professor? Sim. Tem fungos que produzem substâncias alucinógenas. Olha como exemplo aqui o LSD, beleza? Micoses, fungos que causam micoses. Na espécie humana a gente tem as tíneas, né? A frieira, o pé de atleta, o popular sapinho, o sapinho provocado pela cândida, é uma micose, e também importância farmacêutica, produção de antibióticos. O fungo Penicillium notatum, é dele que se extrai a penicilina, um importante antibiótico. Então tá aí a importância dos fungos na ecologia, na culinária, na questão social e na indústria farmacêutica. Pessoal, então na videoaula de hoje, nós falamos um pouco sobre o reino fungi, beleza? Inscreva-se no nosso canal, inscreva-se no canal Dascalos, ative o sininho de notificação, porque todo dia tem novidade no canal. Tem videoaulas? Tem, sim, senhor. Tem atualidade? Também. Tem lives? Também. Tem exercício? Que é isso? E tudo, de forma gratuita. Mas para isso,
inscreva-se e ative o sininho. E baixe o material disponível na descrição desse vídeo. Tem um e-book sobre Reino Fungi e também alguns exercícios para que você possa praticar, tá bom? Só sei que sem o Dascalos, nada sei. Um abraço do Dedé e até e permaneça aqui no canal. Valeu!